Olá, olá, amados irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite ou até boa madrugada. Independente da hora que você estiver ouvindo essa aula, essa conversa, esse estudo dado por Deus, você possa ser grandemente abençoado. E eu peço que o Senhor esteja me usando para que a gente possa aprender mais um pouco da palavra de Deus, essa palavra que é viva, eficaz, que nunca volta vazia. Mas e aí, meus irmãos, como é que vocês estão? Eu tô morrendo de saudade de vocês, né? Do nosso cafezinho, do nosso bolinho e principalmente do nosso abraço, da nossa comunhão, né? A palavra ela não para de ser ensinada. Graças a Deus, Deus nos capacitou para que pudéssemos, mesmo em momentos de adversidade, estar juntos, né? Juntos pelo coração, apesar da distância, mas eu tenho sentido que esse amor tão grande que existe na nossa classe, ele nos une a cada dia mais e mais. E você já pegou sua Bíblia? E aí, irmã, pegou a Bíblia? Irmão, pegue a Bíblia aí, vá. Pegue sua Bíblia, se aproxime, vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus que é tão poderosa, tão maravilhosa. Antes de começarmos, vamos orar, né? Pedir para que o nosso Deus nos conduza nessa aula e que seja uma bênção, que o nome do Senhor, somente o nome dele seja exaltado. Vamos orar, irmãos. Soberano e eterno Deus, louvado e engrandecido seja teu nome, Pai. Ô Senhor, muito obrigada, Pai, porque temos essa oportunidade de falar do teu nome, nome que está acima de todo e qualquer nome, nome poderoso, nome glorioso, do Todo-Poderoso e Altíssimo Deus. Senhor, perdoa, Pai, as nossas falhas, os nossos erros. Perdoa, Senhor, tirando de cada um de nós tudo aquilo do nosso coração que não vem de Ti, Pai. Tudo que Te desagrada, tira das nossas vidas, Pai. E agora prepara o nosso coração, Senhor. Senhor, que seja terreno fértil, Senhor, para receber a palavra, a começar do meu. Receber essa palavra, Senhor, que é enviada através do Teu Santo Espírito para nossas vidas, Pai. Obrigada, Deus. Ser com cada um dos irmãos, com as suas famílias. Continua a guardar cada um deles, Senhor. Senhor, continua a dar livramento, Senhor. Continua a dar providência, Pai, para cada um nas suas necessidades, Pai. Oh Deus, muito obrigada, porque Tu és um Deus maravilhoso. Abençoa, Senhor, a nossa aula. É o que Te oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. E aí, irmãos, pegaram as Bíblias? Peraí, que tem um que tá pegando ainda. Peraí, vamos esperar ele pegar. Isso, irmã, muito bem, já tá com a sua Bíblia aberta. Estamos estudando o livro de Tiago, né? E hoje vamos concluir o capítulo 2. Essa carta de Tiago, ela é uma carta escrita para poder passar algumas questões em que o público, né, que estava recebendo, os judeus que estavam na dispersão, eles estavam crendo, mas não agindo do modo em que eles estavam professando ter a sua fé. E aí ele vem falar sobre como agir em meio às provações. A gente já aprendeu a diferença entre provação e tentação. A gente aprendeu também que quando a gente pede, Deus nos dá sabedoria sem medida, né? Já tivemos aula em que foi falado sobre a questão da distinção de pessoas, porque um é mais rico, o outro é mais pobre, que isso não pode acontecer, né? E hoje vamos falar mais uma questão em que Tiago ele vem para poder consolidar
a verdadeira fé cristã nesses irmãos judeus convertidos ao cristianismo. Então vamos lá. Vamos ler no livro de Tiago, capítulo 2, do versículo 14 até o versículo 26. Vamos lá, irmãos? Vamos ler a palavra de Deus. Eu estou usando a versão Nova Almeida atualizada. Mas você pode usar a sua versão aí, que a palavra vai ser lida de modo igual. Vamos lá. Versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser: vão em paz, tratem de se aquecer e se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. 18. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem obras, e eu com minhas obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Assim, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. 25. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Texto forte, né? E aí, vamos lá, vamos começar a fazer o nosso estudo detalhado nos versículos, né? Bem, vamos começar lá, voltando lá para o 14, né? Em que fala lá: meus irmãos, qual é o proveito? Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, será que essa fé pode salvá-lo? Gente, nesse verso 14, Tiago estabelece um problema, né? Ele cria uma situação nos versos 15, e aí nos versos 15 até os versos 25, ele apresenta os argumentos para demonstrar isso que ele está falando, que a fé sem obras é morta. E no final, no versículo 26, ele vem e conclui a sua tese. Então, vamos verificar aqui esse versículo, o 14. Meus irmãos, qual proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? E aí, irmãos, Tiago, ele faz uma pergunta em que ele já sabe a resposta. E a resposta que ele quer ouvir qual é? Será que essa fé pode salvá-lo? E aí, vamos lá, o que vocês acham? Sim? Não? Não, né? Isso. Então, aqui nós vemos que ele faz essa pergunta, que ele já sabe a resposta, que, claro, é uma resposta negativa, e faz uma afirmação muito forte. E aí, ele vem falando que como pode o homem querer se declarar cristão simplesmente porque ele declara
que ele tem fé. Ele declara que ele tem fé. Mas que tipo de fé é essa? É uma fé que está baseada, que está pautada na palavra de Deus, que está baseada no Deus Todo-Poderoso que enviou o seu único Filho para morrer por todos nós e que tivéssemos a vida eterna? Será que essa fé está baseada nisso, em que é o centro da Bíblia, é o centro do ensinamento que Deus tem para cada um de nós? Será que ele fala que crê, que acredita que Jesus foi enviado para morrer por cada um de nós, mas será que ele realmente, aquilo que ele fala, ele transforma em atitudes, ele transforma em atitudes e atos? Existe uma consequência lógica em que aquilo que ele fala com o que ele procede? Porque se a fé não é seguida de obras, ela se torna inútil. Vamos tentar exemplificar de uma outra forma. Por exemplo, vocês estão, aí, e aí não tem como eu, olhando para vocês, de um modo hipotético, como se a gente estivesse lá na sala, gente, eu verificar a fé de cada um de vocês. Não existe o jeito de uma pessoa humana verificar a fé de cada um de vocês através de um medidor de fé. O único que consegue fazer essa análise é o Senhor. E aí, de que forma é que eu vou poder identificar que realmente você tem essa fé? Através de uma prática diante daquilo que você ouviu, que se transformou em fé, e aí leva à prática, que são as obras. Então, Tiago, ele prossegue. Lembra que na última aula que eu dei, a gente falou muito sobre isso, de escutar, mas sair depois de toda uma pregação com o coração vazio. Por quê? Porque só escutou e não transformou em prática. O que Tiago está combatendo, gente, não é uma fé verdadeira, mas é o dizer que tem fé. Não são as atitudes daqueles que professam uma fé verdadeira, mas ele está combatendo aquela questão hipotética da pessoa se autodeclarar cristão, de ter uma conduta visual cristã, mas não produzir frutos. Lembra daquela citação que a gente fez dos solos em que são lançadas sementes, mas apenas em um germina? Então, será que a fé que é declarada pelos judeus, ela tem sido produtiva para que produza frutos, ou simplesmente ela é uma fé só de fachada? É isso que Tiago ele vem combater. Ele não combate a fé verdadeira em Cristo Jesus. Ele combate essa fé de fachada. Vamos lá, vamos continuar aqui. E aí, Tiago, ele dá 4 argumentos para que ele possa sustentar isso que ele vem falar, essa tese que ele vem discorrer, Ele tem 2 argumentos práticos e 2 argumentos históricos, que aí estão nos versículos seguintes. Vamos lá, versículo 15. Aqui. Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser: vão em paz, tratem de se aquecer e se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, de que proveito tem isso? Então, Tiago vem aqui fazendo um relato que na época era muito comum acontecer, Encontrar cristãos que estavam, irmãos, Aqui ele fala de irmãos, encontrar os irmãos cristãos que estavam passando por alguma necessidade, seja uma necessidade de alimento, ou até uma necessidade mais visual, que seria roupas, porque naquela época a roupa usada, ela servia tanto para o dia, para proteger, e à noite para proteger também do frio. Então, a vestimenta, ela tinha uma utilidade muito além
do que simplesmente, né, cobrir o corpo. Era uma coisa assim que vinha para proteger o corpo também, porque à noite existia um frio muito grande. E aí ele exemplifica: você encontra irmãos que estão passando por um momento difícil, uma necessidade de alimento. Aí você fala: irmãos, que caia maná do céu e que vocês possam se alimentar. Sigam alimentados pela palavra de Deus. Sigam crendo que vai dar tudo certo. E você, podendo, não disponibiliza nem um centavo para poder pelo menos matar a fome naquele momento, ou então verificar se pode fazer algo mais. Que tipo de fé é essa que não se reflete em ter compaixão e se colocar no lugar do seu irmão para poder ajudar? É essa fé. Vocês estão entendendo qual é a questão que Tiago vem falar? De não havendo obras, essa fé é morta. Então a gente vai exemplificando com esses argumentos que Tiago vem falando, para a gente poder entender bem, isso ficar bem entendido entre a gente, tá bom? Então vamos lá. Isso aí deu para entender. Então, esse primeiro ponto, Tiago, ele remete essas obras relacionadas à compaixão, à ajuda, à caridade, a ajudar o outro, ajudar o teu irmão, você se compadecer daquela situação difícil e ajudar. Esse é o primeiro ponto que Tiago levanta dessa questão das obras. Mas vamos continuar que tem muito mais. Peraí, vamos lá. Versículo 17, é isso, gente? Versículo 17. Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta, né? Então, como um exemplo de uma pessoa que a pessoa morreu, e aí a família chega em volta daquele caixão, daquele corpo, e fica: ai, mas você era tão assim, ai, mas você era tão assim, eu te amava tanto, mas nunca falou em vida. Então, aquilo tudo que você está falando para a pessoa naquele momento, tem validade? Nenhuma. Mesma coisa que ele fala aqui, se não tiver assim, se a fé não tiver as obras, ela está morta. A fé sem ações verdadeiras, ela é inútil. Ela precisa ser acompanhada de atitudes e ações. Não adianta você gritar aos quatro ventos que você tem fé, que você tem fé, que você tem fé, porque a fé verdadeira, ela vem e faz uma mudança, ela transforma. Existe uma mudança da situação. Então, é isso que Tiago vem falar. E aí, agora a gente vai para o versículo 18, em que diz: mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Primeiro vamos entender um pouquinho esse contexto que Tiago usa para poder trazer essa escrita na carta. Ele usa um recurso, né? Um recurso chamado diatribe. É o recurso em que uma pessoa, ela faz como se estivesse tendo uma discussão, uma briga com uma pessoa hipotética, né? Como um cenário hipotético em que ele, Tiago, ele discute com uma pessoa que não existe. Ele faz como se fosse uma pessoa hipotética, imaginária, né? E aí ele fala isso. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Então, o que ele faz? Ele usa um artifício, como se parecesse que ele estava numa briga. Por quê? Isso chamaria atenção. Quem é que não gosta, né? De assistir uma briga, um barraco, né? Então, já o pessoal ficou ligado assim, ele brigando de um modo hipotético, e aí ele chamou atenção. E aí, apesar disso ser uma passagem difícil de interpretar, é nesse contexto que a gente vai
vai entender. E aí vamos lá. Então Tiago, ele finge que está na frente de um judeu que acredita que a sua declaração de fé é suficiente para comprovar sua salvação. Esse judeu hipotético, né? Ele só declara, não, se eu declarar que eu tenho fé, eu já estou salvo. E aí Tiago vem com um desafio e fala, é possível mostrar que se possui fé enquanto não se possuem obras? Como é que uma pessoa que se fala transformada pelo poder de Deus, ele não consegue se compadecer, ele não consegue se colocar no outro, ele não consegue querer produzir algo, ter atitude, frutificar, né? Uma palavra que fala, que a palavra de Deus ela usa muito, frutificar, mostrar que frutos são esses. E aí ele vem falando, não adianta você falar que apenas você crê, eu creio. É necessário uma mudança de atitude. Se essa mudança não existir, esse seu falar, ele é vazio, ele é inútil, né? Bem, deixa eu continuar aqui, peraí, deixa eu virar a página para não deixar nada passar sem falar. Versículo 19. E aí continua nesse embate, nessa discussão. Aí ele fala, você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. E aí Tiago continua com essa briga imaginária, continua fazendo, né, como se ele estivesse indagando esse judeu cristão sobre a sua fé no Deus uno. E essa pergunta feita aqui, ela é muito relevante para o judeu. Por quê? Ela faz uma menção ao Shema, que é a principal declaração de fé do povo de Israel, que está lá em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4, em que fala, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aí, a partir do momento em que o judeu ele se convertia ao cristianismo, ele acreditava em Jesus Cristo, ele passava a falar que ele cria no único Senhor Deus e sabia e cria também que Jesus Cristo era o seu filho e que era o Messias. Então, agregava a essa afirmação, né, o Shema, essa questão de Jesus Cristo também. Então, isso era muito relevante para o judeu. E aí ele fala lá também, você faz muito bem em acreditar que Deus é um só, mas os demônios também creem e temem. E aí ele vem falar, porque em várias vezes, né, algumas vezes, os demônios lá no Novo Testamento, eles fazem essa declaração sobre como eles sabem que há um só Deus e que Jesus Cristo é o Salvador, né? Então, Tiago, ele vem falar, bem, não adianta você somente crer, porque crer que Deus é um só, isso os demônios também creem. Então, vocês estão entendendo aonde Tiago quer chegar? Ele não quer que haja aquela fé, como eu já falei, aquela fé de fachada. Por quê? Isso é uma declaração pública, é notório. As pessoas sabem que Deus é um só. Até os demônios eles sabem. E os demônios, eles creem e tremem, porque eles sabem que no dia do juízo todos serão lançados no inferno. Então, tem uma passagem no acho que no livro de Mateus, que fala que os demônios falam, Jesus, já chegou, veio nos atormentar, porque eles já sabem que Jesus é o Filho de Deus e que no dia do juízo eles vão ser lançados no inferno. Acho que está em Mateus 8, quando os demônios demonstram que sabem que o Filho de Deus há de jogá-los no lago de fogo. E eles tremem diante do Deus Todo-Poderoso. E aí que tá, gente. Esse judeu cristão, e trazendo para os nossos dias também, que creem, que declaram, que têm fé, além disso, eles também tremem e temem a Deus Todo-Poderoso. É aí que está a questão.
porque os próprios demônios, eles conhecem o poder de Deus, eles conhecem o poder de Jesus. Somente eles não creem que eles podem alcançar a salvação, porque não é isso que eles querem. Mas eles têm essa convicção. Então, é essa distinção que Tiago está fazendo. Ele está muito preocupado com isso, né? Então, Tiago, ele não quer que exista essa incoerência entre o falar e o agir. Tiago vem martelando isso, desde o começo da sua carta. Não podemos falar de um modo e agir de outro. Não adianta só ouvir, nós temos que transformar aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente tem crido, aquilo que a gente quer para as nossas vidas em atitudes reais, né? E aí vamos lá, deixa eu ver aqui se ficou faltando alguma coisa. Aqui, Então, esse texto, ele vem dizendo que a fé é a única fonte de obediência que podemos encontrar nessa vida, né? Nós não temos condições de obedecer a Deus se Ele nos pede por algo, senão por uma fé poderosa que nos dá uma fonte inesgotável de obediência, gente. Como é que a gente vai obedecer aquilo que a gente não acredita? Se a gente não acredita, a gente vai obedecer em algo? Vai obedecer? Não vai. Então, a fé, ela vem mostrar que aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas é uma questão de que nós temos que estar no centro da vontade dele, em obediência, né? E é isso que Tiago vem ressaltar, vem reforçar diante de tudo que ele está falando. Mas vamos seguindo aqui. Aqui, continua a briga ainda. 20 e 21. Seu tolo, seu insensato, algumas traduções está seu insensato. Você quer ter certeza de que a fé sem as obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Peraí, gente, eu bebi um golinho d'água. Só um segundo. Bem, a partir daqui, Tiago ele já vai trazer para a gente exemplos do Antigo Testamento. Esse exemplo do Antigo Testamento que aconteceu e mais à frente. E aí ele vem falar de Abraão. O que significava Abraão para os judeus, né? Eles tinham um grande respeito, um grande amor por Abraão, pai da fé. Então, Tiago vem pegar o exemplo de Abraão para falar sobre essa questão de fé e obras, né? E aí Tiago vem com esse exemplo, e aí a gente já sabe, né? A história de Abraão, que o Senhor fez ele sair da terra de Ur dos Caldeus para ir para uma terra em que ele falou que ele deu a promessa para Abraão de uma terra prometida, sobre um descendente que viria dele e bênçãos que recairiam sobre a sua família e sobre a terra que ele encontraria. Então Abraão saiu da sua terra, deixou sua parentela e eles seguiram. Só que aí já estavam envelhecendo, já tinham passado anos e anos e eles ainda não tinham o filho, né? Nem um filho. E Sara era estéril. Então, como é que essa descendência poderia vir de Abraão e cumprir essa promessa que Deus fez? E aí, Abraão, como é que ficou? E aí ele perguntava, pensava. Mas lá em Gênesis 15, Deus vem e repete as promessas que ele havia feito anteriormente, porque Deus não muda, né? Então, Abraão, de qualquer forma, Senhor, mas eu posso, só me dar a palavra? Mas como isso será possível? Olha só, já estou velho, minha esposa velha. E aí Deus fala, vem olhar aqui alguma coisa. E Deus mostra para ele o céu, né? A gente tem essa questão dessa passagem muito linda, a gente já usou até na Expo, né? Num painel nosso. Olha para o céu, você consegue contar essas estrelas? Não, Senhor.
Então, assim vai ser a sua descendência. Vai ser incontável, não vai ser possível que se conte, né? E aí acontece tudo que a gente sabe, nasce Isaac, filho da promessa, mas lá na frente, o que acontece? Lá em Gênesis 22, Deus pede que Abraão ofereça o seu filho. Nossa, que situação, né? E como é que será que vai acontecer isso? Poxa, vamos lá. Vimos que Abraão obedeceu a Deus, saindo da sua terra para ir para uma terra desconhecida. Vimos que a promessa começou a se cumprir através da palavra de Deus, numa promessa que ele deu, da sua descendência viria o Messias e que salvaria a partir do próprio Abraão. E aí Abraão creu e foi justificado, aceito por Deus pela sua fé. Isaac nasceu, cumprindo a promessa, né, que o casal teria um filho. E aí chegou o momento em que Deus requereu esse filho como sacrifício. Abraão obedeceu, né? Foram juntos, ele, o filho e mais alguns, para o Monte Moriá, que é bem distante de onde eles estavam. Abraão falou para os empregados: não, vocês fiquem aqui agora, quando chegaram lá perto do morro, do monte, e falou assim: não, nós vamos subir, eu e meu filho. E aí ele falou uma coisa extraordinária: e nós voltaremos depois de oferecer o sacrifício a Deus. Nós voltaremos. E aí no caminho Isaac perguntou, né? Pai, eu tô olhando aqui, tô vendo a lenha, tô vendo as questões todas, né? Mas tô olhando que tá faltando o animal, o cordeiro, o que for, pai. E aí, o que Abraão falou pro seu filho? Vamos lá, agora vocês que vão falar. Fala aí que eu tô escutando. O que ele falou? Deus proverá. E aí Abraão continuou, amarrou seu filho, colocou no altar. Quando estava pronto para matá-lo, o que aconteceu? O Senhor enviou um anjo e falou: não faça mal ao menino. E aí Abraão, né, pôde mostrar para Deus de todo o seu coração que até aquilo que ele mais amava, ele não negou ao Senhor, porque ele amava o Senhor acima de toda e qualquer coisa. E aí nós vemos, né, inclusive na galeria dos heróis da fé, Abraão cria que Deus poderia ressuscitar o seu filho, e ele tinha essa fé diante de toda a promessa que o Senhor já tinha feito a ele. E aí, gente, essas obras, aqui a gente vai classificá-las. Lá atrás a gente viu que seriam como atitudes de bondade, de caridade, de ajuda. Aqui a gente vai classificar a obra como obediência. Obediência. Então, nós classificamos essas obras, primeiro como caridade, obediência, não esquecendo dessa obediência vinda de grande temor, de tremor, não aquele tremor de medo, mas de respeito, né, de reverência ao nosso Deus. Então, a obra que Tiago tem falado aqui, ela não tem simplesmente o contexto da ajuda, não. Tem muitos desdobramentos. É isso que a gente está aprendendo hoje, né? E aí, uma coisa que a gente não pode deixar passar. A gente aprendeu lá em Paulo, que Paulo sempre falava que nós somos justificados pela fé sem obra. Gente, agora eu vou ter que fazer igual na classe, presta atenção junto comigo. Vamos pro quadro, né? Vamos aí mentalizar o nosso quadro. De um lado, Paulo, de outro lado, Tiago. O que Paulo falava? Nós somos justificados pela fé
sem as obras. E Tiago, o que ele vem falar? A fé sem obras, ela é morta. Né? Nós somos justificados por obras e não somente pela fé. Então, vamos entender isso aí. Primeira questão que a gente tem que entender, gente. Os públicos para quem eles estavam apresentando essas recomendações, essas instruções, eram grupos diferentes. O grupo de Paulo eram judeus que achavam que tinham que guardar as obras da lei, né? A questão da circuncisão, das dietas, do calendário. Então, Paulo ensina que pela fé em Jesus, sem as obras da lei, que são aqueles costumes, eles seriam salvos. Entenderam? O público para quem é direcionado é diferente, porque cada público tinha uma mentalidade diferente, tinha uma perspectiva diferente. O pessoal de Paulo eram judeus que achavam que tinham que ser obedecidas às obras da lei. E aí Paulo vem falar, não, você tem que crer em Jesus Cristo, que isso é suficiente. Você não precisa mais de circuncisão, você não precisa mais de calendário, não precisa mais de dieta. E Tiago? O público de Tiago é diferente. O público de Tiago, ele acredita que somente declarar que acredita em Deus e em Jesus Cristo era o suficiente para ser salvo. Mas e as atitudes que não condiziam com aquilo que estava sendo falado? Entenderam? Estão vendo aí no quadro, né? Ó, Paulo de um lado, Tiago do outro. E aí a gente fecha isso, essa explicação, através da palavra que a gente encontra lá em Efésios. Vamos lá, Efésios 2. Vamos lá. Efésios 2, de 8 a 10. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados por Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então aí a gente verifica que a Bíblia ela não se contradiz, a palavra de Deus ela não se contradiz, mas é importante que a gente possa estar entendendo o contexto e as explicações baseadas em toda a palavra, todo o contexto. Não podemos pegar versículos isolados e fazer uma interpretação, tá? E aí vamos seguir. Vamos agora para o versículo 25, não é isso? Deixa eu ver aqui se ficou faltando alguma coisa. Isso, 25. Então, versículo 25 fala assim. Outro exemplo que Tiago deu, né? Primeiro ele deu um exemplo de Abraão, né? Conhecido de todos os judeus. E aí agora, de quem será que ele vai dar um exemplo? Ele podia pegar de Davi, quem mais, gente? Samuel, várias pessoas, né? E aí ele pega de Raabe. Vamos entender isso aí. 25. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Gente, esse exemplo que Tiago dá, ele surpreende, né? Ele surpreende porque ele não trouxe um rei, não trouxe um profeta, mas ele cita Raabe, que era uma prostituta cananita. Então, Tiago aqui, provavelmente ele estava querendo trazer dois contrapontos, né? Dois pontos bem distintos, né? Uma coisa assim bem extremas, bem extremos. Então, vamos lembrar aqui um pouquinho da história lá que se dá com Raabe. Os espias, né? Eles se apresentaram para Raabe e ela se apresentou para eles como serva.
Eu já ouvi falar desse Deus, eu acredito nesse Deus. E aí aconteceu uma questão em que estavam atrás dos espias. E o que Raabe fez? Raabe favoreceu, mesmo correndo perigo de morrer, a fuga dos espias. Então, através dela acreditar, ela falou que acreditava em Deus. Mas aí, a partir do momento, veio uma sequência de uma ação, de uma atitude em que ela consuma sua fé, quando ela fornece um caminho de fuga aos emissários de Josué e um caminho em que eles podem fugir sem serem encontrados pela guarda, né? Vou beber um pouquinho mais de água, gente. Então, gente, nos dois casos que a gente leu aqui, existem situações onde há um sacrifício exigido por Deus de seus servos, né? Abraão, quando teve que sacrificar seu filho, que não chegou a sacrificar, e Raabe, em que se viu com a vida ameaçada, mas que mesmo assim ajudou e provou a sua fé. Então, Tiago mostra que a questão não é apenas ficar no falar, eu declaro isso, eu declaro, mas demonstrar através da obediência. E nós, será que nós obedecemos porque queremos ser aceitos por Deus? Para que Ele saiba que amamos a Ele de forma que buscamos merecimento? Será? Ou qual será o motivo real da nossa obediência? Gente, a razão da nossa obediência, ela tem que estar pautada no sacrifício em que temos e que queremos passar diante daquilo que Deus exige de cada um de nós. Às vezes existem situações que Deus exige de nós uma posição, uma postura, um sacrifício, mas para que tudo isso seja para nossa edificação na fé, um aumento de fé. Lembra que a gente já aprendeu sobre provação e tentação. A provação vem do Senhor, a tentação não, porque Deus não tenta. Mas a provação, ela vem para que saiamos renovados, para que saiamos aprovados. Então, vamos seguir. 26, estamos concluindo já. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Pois é, gente, Tiago aqui vem mostrando que se sua vida não está de acordo com o Evangelho, se a sua vida ela não envolve amor ao próximo, obediência a Deus, uma vida de temor e de tremor diante do Senhor, uma fé que você professa, que é vazia, que só é de fachada, então sinto muito, você não é salvo. É essa realidade que Tiago vem trazer para os judeus cristãos e também podemos falar para a nossa realidade, né? Então, não adianta acumular conhecimento e não exercitar aquilo que nós aprendemos mediante a fé salvadora do Senhor. Nós temos que ser servos operantes. Não podemos apenas imaginar que vamos ao culto domingo, segunda, quarta, estamos em todas as programações e que diante disso seremos salvos. Não é assim. É muito mais do que simplesmente declarar. É necessário que haja atitude, ação renovadora, ação em que façam que frutifique. A fé ela precisa frutificar.
Não podemos ter essa vida de apenas ir para a igreja e não estar sem estar comprometido em haver mudança. Não adianta. O evangelho, ele tem que transformar não apenas a mente, mas ele tem que transformar o nosso coração. Eu estava estudando para essa aula e eu vi uma fala, né, do estudo que eu estava vendo, em que fala que... Peraí, deixa eu ver aqui para eu poder falar direitinho. Peraí, deixa eu ver que eu anotei aqui. Aqui. O homem que errou o céu por 20 centímetros. Uma certa igreja estava distribuindo folhetinhos, né, os folhetos, e tinha na frente do folheto essa fala. O homem que errou o céu por 20 centímetros. Que 20 centímetros são esses, né? Que 20 centímetros são esses? É a distância da mente até o coração. Então, se apenas a mente for transformada e não o coração, essa fé não é verdadeira. É preciso que haja a transformação tanto da mente quanto do coração. Então, gente, para a gente entender, as obras lá, quando Paulo condena, elas não são as mesmas que Tiago recomenda. Espero que isso tenha ficado bem claro, ó. A gente fez o quadro, eu acho que ficou claro. Mas se tiver dúvida, manda pergunta para a gente poder esclarecer, tá? Não quero ninguém com dúvida. Gente, então, o evangelho, ele ensina que se não existir uma fé verdadeira, com entrega, com obediência, se for simplesmente um discurso, essa fé ela não salva. Porque quando existe uma fé, existe mudança de atitude. Você se coloca no lugar do outro, você obedece a Deus, você tem temor ao Senhor e reverência. E é isso que Tiago vem falar. E é isso que Deus vem falar hoje aos nossos corações. Que possamos entender, gente, que isso fique bem claro, que essas obras que nós falamos, elas se desmembram em outros itens que não simplesmente... Quando a gente fala obra, a gente pensa muito só em ajuda, né? Mas não é só isso. É muito mais que isso. É obediência, é temor, é reverência, é sacrifício diante daquilo que o Senhor vem e pede para que façamos, que são as provações. Porque tudo que vem do Senhor é bom, porque Ele é bom em todo o tempo. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Bem, gente, hoje encerramos a nossa aula. Espero que tenha dado para aprendermos mais um pouco da palavra de Deus, que é tão valiosa, que é tão rica e que nunca volta vazia. Meus irmãos, fiquem na paz, que Deus abençoe uma semana de paz para cada um de vocês. Se cuidem. Continuem com as recomendações, uso de máscara, álcool gel, lavar as mãos, tudo direitinho. Façam cada um a sua parte para que possamos estar aí, né, nos cuidando, tá bom? E eu creio no nome do Senhor Jesus que no tempo que Ele determinar, no tempo certo, estaremos juntos para glorificar o nome desse Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, um grande abraço para todos vocês. Valeu, gente! Tchau, tchau!